Esse é o primeiro informativo que nós gostaríamos de passar. O segundo é que a possibilidade de em junho, nós iniciarmos o trabalho na nova gleba, né? E isso, sabe, que todo esse trabalho a gente precisa, para desenvolver esse trabalho, a gente precisa de recurso, né? Então nós estamos aguardando o repasse dessa outra parte do recurso pelo Ministério e assim que for liberado, nós vamos ter condições de dar prosseguimento no trabalho. A previsão de encerramento desse convênio era agora, no mês de abril, mas nós solicitamos a prorrogação para o Ministério das Cidades para que ele fosse estendido até dezembro, para que nós pudéssemos concluir, né, esse cadastramento de todos os imóveis que estão inseridos nessa área que foi repassada para o município, né? Eu estive numa reunião lá em Brasília e o parecer deles foi favorável a essa prorrogação de prazo, né? Então agora nós estamos aguardando só essa parte da formalização, né, para que o repasse seja efetivado e aí nós vamos poder dar continuidade, né, nesse trabalho. E aí, em função disso, como nós estamos nesse finalzinho, né, foi necessário nós fazermos alguns ajustes na equipe, né, uma redução que nós esperamos que seja temporária, né, e tão logo a gente consiga retornar com a nossa capacidade máxima de trabalho para atingir a meta de cadastrar todos os imóveis da gleba Guamá, tá? Então, essa era a primeira parte, né, desse encontro, prestar essas informações, e eu não vou me estender muito, vou passar para a professora Roberta, que ela vai apresentar alguns aspectos urbanísticos que nós vamos ter que considerar para a regularização fundiária, né, que foi discutido com a Prefeitura hoje, pela parte da manhã, e assim, o que é importante é assim, que embora nós estejamos mostrando aqui um exemplo do bairro Silas Freitas, mas provavelmente nós vamos encontrar situações semelhantes, né, nos outros bairros e que da mesma forma vão precisar ser trabalhados seguindo esses parâmetros, tá? Então a ideia é que a partir, né, dessa discussão já vá construindo também, né, e já chamando atenção para essas outras situações que nós vamos ter nos bairros, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês aqui desde já e vou passar para a professora. Boa tarde, gente. Tudo bom? Eu queria fazer o seguinte, começar bem do comecinho para explicar para vocês, para poder depois a gente olhar a planta que eu trouxe, tá? Aí agora eu vou dar uma de professora mesmo para ficar tudo bem explicadinho, bem claro para todo mundo. É assim, quem é daqui cadastrador? Foi a campo? Então, queria que vocês confirmassem, vou falar e vocês me dizem se está certo o que eu estou falando. Para a gente poder fazer o processo de regularização, a gente tem que saber direitinho quanto é o lote de cada uma das pessoas que vão receber depois a regularização, certo? Para isso, não teve que ir em campo medir os 4 cantos do lote da pessoa? Aí, teve que medir a edificação que está dentro também, não foi? Teve que localizar a edificação dentro do lote, não é isso? E aí, eu tenho uma quadra, vocês entendem, né, o que é uma quadra? Dentro da quadra tem vários lotes, né? Então eu tenho que depois compor como é que a quadra está organizada e a sequência de lotes, não é isso? Isso a gente faz medindo em campo, a gente localiza aquele ponto geograficamente para eu saber que aquele ponto está localizado exatamente naquele lugar. Eu localizo a edificação e isso para cada um dos lotes. Tem um cadastro que é feito com as famílias que foram entrevistadas, não foi isso, gente? Perguntou quem é que mora aqui, quem é o responsável pelo imóvel, né? Fez uma série de perguntas para quem mora lá no lote, não é isso? Para quê? Porque você tem distinções também da forma que você vai fazer a regularização, se é comércio, se é residência, se é os dois juntos, né? Ou se não tem nenhum
edificação, tá? Então, para fazer isso, gente, isso que a gente chama também de cadastramento. Tem o cadastro social e tem o cadastro físico, tá? Por quê? Porque eu não posso individualizar sem saber direitinho essas informações, porque o que vai para o cartório? Vai para o cartório dizendo que um lote situado na rua tal, que tem tantos metros quadrados, né, que tem confrontantes assim, né, Larissa? Vai tudo descrevendo, tem uma edificação assim, de tantos metros quadrados, tal. Então, essa descrição toda que vai ser feita lote a lote, né, ela é resultado desse cadastramento, desse processo todo, tá? Só que nós temos, para fazer isso, esse programa que vem do governo federal, ele tem um foco, ele tem um público-alvo, que é garantir o direito à moradia, né? Então, há uma priorização para os lotes que são para a moradia. Eles consideram também que, para fazer o processo de regularização não oneroso, ou seja, não vai ser pago, né? Que ele seja feito apenas uma vez para cada família, né? Então, eu tenho uma série de informações que eu vou agregando, tá? Isso tem a ver com a legislação federal, com os critérios do programa e, legalmente, o que a gente pode fazer pode ser regularizado, sem ônus, ok? Regularizar de outras maneiras é possível também. Mas, além disso, existem algumas características que a gente precisa analisar que tem a ver com a cidade. As características do que a gente chama de parcelamento da cidade. Porque, vejam bem, como é que a cidade vai sendo formada? Surge um lote que vai formando um conjunto, que forma uma quadra, aquela quadra dá a forma de uma rua, que tem outra quadra na frente, não é isso? E assim vai crescendo, né? E você pode definir isso previamente, essa forma do parcelamento, ou às vezes esse parcelamento vai surgindo de uma forma espontânea e as pessoas vão construindo suas casas sem pensar muito em como é que aquilo vai depois se consolidar. E aí o que acontece? Toda rua tem uma largura suficiente, por exemplo, para passar ônibus ou caminhão? Não, né? Todas as ruas têm calçada larga o suficiente para você ter, por exemplo, um fluxo grande de pessoas indo e vindo na calçada? A gente tem que perceber que tem muitas ruas, no caso aqui de Mãe do Rio, que, por exemplo, ela não tem o meio-fio que faz a drenagem da água da chuva, a calçada ela não está, né, definida direitinho, né, nivelada, né, várias ruas não são ainda pavimentadas. Então, o que acontece? A gente tem que ter a informação, digamos assim, individual no nível do lote, mas a gente tem que ler essas informações do coletivo. Ou seja, como é que esse bairro está organizado, ou como é que esse conjunto de bairros estão organizados, porque eu tenho uma estrutura de ruas, de vias, que se conectam, ou seja, faz com que as pessoas consigam ir de um lugar para outro, chegar ali, voltar, ir para a escola, ir para o trabalho, enfim, né? Então a gente tem que pensar como é que essa estrutura vai se compondo para que depois, no futuro, a gente não tenha um monte de rua que chegue em lugar nenhum, né? Um lugar onde é muito importante de chegar, seja super difícil porque você não definiu um caminho bom para as pessoas chegarem, seja a pé, seja de carro, seja de bicicleta, seja de moto, porque a gente não pode pensar só no carro, pelo contrário, tá? Então, o que acontece? A gente tem que pensar nessa estrutura da cidade, porque se eu regularizo, eu digo, ok, você está regularizado, você pode ocupar este lote, e a tendência é o que? As pessoas construírem, fazer mais coisas, não é isso? Mas se eu regularizo num lugar onde a pessoa não deveria permanecer, eu vou ter problema lá na frente, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês de situações que não é possível, por exemplo, regularizar. Algumas casas ou edificações que estão praticamente dentro do rio. O que vocês acham sobre isso? Difícil em que termos?
ocupando o rio, né, o leito do rio. Então, isso é, por exemplo, o que acontece? Para a gente, que mora na Amazônia, ter contato direto com o rio é absolutamente corriqueiro, né? Por exemplo, aqui em vários pontos a gente vê, tem gente que vai lavar roupa no rio, não tem? Vai pescar, vai só tomar banho sem pescar esse calor horroroso, não é isso? Então, tem algum, por um lado, a gente tem que perceber que existem vários usos que são coletivos, que o rio não é de um dono, né? Que ele é um bem que tem que ser pensado na perspectiva da coletividade de poder usar, eventualmente poder usufruir, seja com lazer, enfim, né? O que acontece? Quando várias edificações vão chegando muito perto do rio, você primeiro vai cerceando a chegada, você não consegue mais chegar perto do rio. Segundo, a tendência é aterrar, desmatar e principalmente o esgoto ir para o rio. Não é isso? Né? E se forem chegando mais construções, mais casas, mais esgoto, mais tudo isso, a tendência é o rio morrer. Certo? Então, uma das normas, digamos assim, que é uma definição legal, que a gente precisa seguir, é garantir que a gente chama de área de preservação permanente, área de APP, ela seja mantida e, de preferência, até recuperada ambientalmente, certo? E, por outro lado, muitas vezes essas áreas, edificações que estão muito perto do rio, elas estão sujeitas, por exemplo, a alagamento. Então, em algumas situações acontece, da casa encher, as pessoas perderem tudo. Tem isso aqui? Vocês já viram em algum lugar essa situação ocorrer? Já ouviram falar? Né? Então, o que acontece? Ninguém quer que as pessoas estejam suscetíveis a uma situação de risco. Por quê? Uma pessoa pode, enfim, perder tudo, mas também pode morrer, uma criança pode morrer afogada, enfim. Situações como essa, certo? Então, vocês acham que é razoável que a gente tenha um controle sobre a ocupação em áreas como essa? Seja na perspectiva ambiental, de recuperar, de proteger, de manter o rio limpo, o rio acessível para todo mundo, o rio como rio, não como esgoto, né? E você limitar a ocupação que você faz dentro dessas áreas, certo? Tá? Então, a partir de uma lei, que é o Código Florestal, ele define uma faixa de proteção dos rios e, dependendo do tamanho do rio, ela é mais larga ou um pouco mais estreita. E aqui, nesse caso,